Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do penúltimo episódio de Watchmen. A série tá chegando ao final e eu tenho uma dica muito especial para você que não quer assistir o último episódio sozinho. E trata-se da nova plataforma Popcity, que visa ajudar você que gosta muito de assistir filmes, assistir séries, assistir animes, mas não gosta de fazer isso sozinho. Nela você tem a opção de criar eventos e chamar as pessoas para assistirem um filme ou uma série com você, ou você pode entrar em eventos já criados que estão no catálogo da plataforma. Como ela é recém-criada, então ainda tem poucos eventos lá. E o que é ótimo é que você pode escolher quem pode entrar no seu evento e quem você não quer que entre no seu evento, claro, uma medida de segurança sempre muito importante. Bom, eu gostei muito dessa plataforma, então fica aí a dica para você que quer companhia para assistir o novo Star Wars no cinema, para assistir o último episódio da sua série favorita. E também no final do vídeo eu vou fazer usando captura de tela mostrando como usar a plataforma. Lá eu vou criar um evento teste sobre o último episódio de Watchmen. E só antes de entrar nesse episódio, eu quero agradecer muito porque tem tido muitos comentários nos últimos vídeos, comentários sempre muito positivos, as pessoas especulando, criando várias e várias teorias. O último episódio principalmente teve vários comentários, eu tentei responder o máximo que eu consegui e eu peço que vocês continuem fazendo a mesma coisa, que eu tô simplesmente adorando isso. Chegamos então ao episódio que é sobre o Dr. Manhattan, que vai explicar basicamente quase todas as perguntas que a gente tinha em relação a ele, em relação a Angela, até o nome do episódio. Se a gente pegar o nome em inglês, na tradução vai ser quando um deus vai para um bar, algo assim, mas se a gente juntar esse A com o bar, vai dar Abar, que seria o sobrenome da Angela, então até por isso o nome do episódio. E aqui o que a gente vai ter é mais ou menos Dark atingindo o Watchmen, mas na verdade isso sempre existiu em Watchmen, sempre existiu com o Dr. Manhattan. Aqui tem muito daquele paradoxo de Bootstrap, que nada mais é do que o futuro influenciando no passado, e aqui a gente tem uma ideia de tempo que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então passado, presente, futuro, é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, no caso, tudo acontecendo ao mesmo tempo para o Dr. Manhattan. Pode parecer tudo muito confuso, mas na verdade faz sentido. Acho que isso é o que a série faz muito bem nesse episódio, é conseguir construir algo em torno de um paradoxo bem complexo da ficção científica e não deixar pontas soltas. Então acho que aqui você pode ter alguns problemas com o episódio, mas logicamente tudo faz sentido, até porque se pensar o Dr. Manhattan ele tá vendo tudo ao mesmo tempo, então dessa forma tudo faz sentido. Até o final, quando ele é atingido, ele sabe que vai ser atingido, mas ele não tem como evitar isso, é como se não tivesse como mudar o futuro, tudo aquilo já está pronto e o futuro está influenciando o passado. Ele sabe que isso vai acontecer no passado, mas lá no futuro ele não vai ter como evitar, e acho que a construção para isso acontecer é bem feita no episódio. Ainda assim eu tenho alguns problemas com esse episódio, alguns problemas até que eu já vinha falando nos episódios anteriores, que em alguns momentos eu acho que eles são um pouco expositivos demais, e aqui eu acho que tem bastantes momentos bem expositivos, até alguns momentos onde um personagem fala uma coisa, aí depois isso vai se revelar no futuro e eles têm que colocar um flashback para mostrar que ele tinha falado isso antes, sendo que essa cena tinha acabado de passar. Então tem até aquela questão que a Angela fala que ele tem muita imaginação, aí ele fala, um amigo meu vai falar para mim que eu não tenho tanta imaginação, que eu não tenho imaginação e esse amigo tentou me matar. Aí tem essa conversa depois com o Ozymandias, o Ozymandias fala isso pra ele, a gente já entendeu tudo isso e aí eles fazem questão de colocar um flashback para mostrar de novo a Angela falando a mesma frase. E isso acontece mais de uma vez no episódio, então eu sei que é um pouco chatice isso, mas eu acho que é bem desnecessário quando acontece isso, porque de certa forma parece que eles estão interpretando que o público não tem inteligência suficiente para entender tudo aquilo. E quando se trata de uma série igual Watchmen, que é bem complexa, que a gente tem que ler sobre o assunto, estudar até sobre o assunto às vezes para entender o que está acontecendo na série, e você, mesmo assim, você acha que o público não é capaz de lembrar de uma frase que foi falada antes, ou fazer esse tipo de relação, eu acho que
não faz muito sentido até com a proposta da série, então por isso que eu tenho problema com esses momentos bem pontuais. Eu tive também um pouco de estranhamento até com a questão do CGI, quando ele vira o Dr. Manhattan mesmo, aquele Dr. Manhattan que a gente está acostumado, mas isso eu não sei se é ruim, eu ainda vou pensar mais sobre isso, mas foi mais uma questão de estranhamento mesmo. Ainda assim, a questão de ele ficar naquele que é maquiagem, né, e depois só em alguns momentos se transforma em CGI ou não, isso até faz sentido, nos quadrinhos a gente até vê isso quando ele vai ali pra televisão e tal, que ele muda a tonalidade de pele dele, então até faz sentido, a gente sabe que de certa forma até é uma desculpa para eles não gastarem tanto com CGI, poder usar um pouco de maquiagem aqui, mas nesse sentido, para mim, funcionou bem o episódio. Outra questão que acho que pode causar um pouco de polêmica é o como ele se apaixonou pela Angela. Se a gente pensar bem, o Dr. Manhattan nos quadrinhos, ele parece que ele não ligava muito para a humanidade. E aqui eu comprei a ideia dele querendo se tornar humano de novo. Eu acho que mesmo na HQ ele ainda tinha um restinho de humanidade. Então por isso eu comprei essa ideia, mas eu entendo muito bem quem não gostar do fato dele querer se transformar em um humano e a forma dele querer amar a Angela e o porquê ele começou a amar a Angela. Eu sei que isso deve causar bastante divergência no público da série, ainda mais para quem é muito fã dos quadrinhos. Mas agora tentando ir um pouco mais em ordem, pelo que aconteceu no episódio, ali no começo ele vai explicar um pouco sobre como funciona ali a lua de Júpiter, né, que se chama Europa, e aí a gente vai entender muito bem o porquê daquele local, até se relacionando com o passado do John, o porquê dos clones, aquela aparência física deles. Então a série, esse episódio, eles começam a responder bastante das pontas soltas que tinham ficado. E era até uma coisa que eu pensava, que desde o começo eu falei, que aquele mundo parecia muito um mundo ideal do Ozymandias e tal. Na verdade, de certa forma, é o mundo ideal do John e não do Ozymandias, e até por isso, talvez, agora o Ozymandias não aguente ficar naquele lugar que para ele parecia uma utopia no começo. Então, eu acho que isso mostra muito do caráter do Ozymandias e o porquê ele tá dessa forma agora. E eu acho que agora, com isso, faz mais sentido aquela frase, né, o me salve daquele outro episódio. Então, parece que é mesmo o Ozymandias não aguentando mais ficar preso naquele lugar que teoricamente era para ser o paraíso e ele via como paraíso no início. Pelo menos essa foi a forma que eu interpretei de tudo isso. Responda aí embaixo nos comentários se vocês interpretaram tudo isso de uma forma diferente. O que a gente vai ver também mais nesse episódio são símbolos religiosos mesmo, a questão da Bíblia, a questão da igreja. Então isso também eu acho que faz sentido nesse episódio, justamente porque é o episódio do Dr. Manhattan, que é tratado por muitos nesse universo como se fosse um deus, algo divino e tal. Então por isso eu acho que essas figuras religiosas vão fazer muito sentido aqui. E é até mais um paradoxo ou algo bastante contraditório, que ele é tido como um deus, mas ele vem de uma família que não acredita nessa questão de Deus, nessa questão religiosa. Então é mais uma questão que a série traz aqui, que parece bastante sutil, mas eu acho que é muito eficiente. Gostei bastante de ver aquela base também da Antártida, que é a base do final dos quadrinhos e tal, a base dos Ozymandias. A conversa dos dois, como a gente vê o Ozymandias sentindo que parece que ele tentou salvar a humanidade, pelo menos na lógica dele, ele tentou salvar a humanidade, mas parece que a humanidade vai sempre ir para um caminho de se destruir. E por isso que ele continua soltando aquelas pequenas lulas, os portais e tal, para justamente manter as pessoas com medo de algo extraterrestre. E aqui ele traz até uma questão importante, que é a questão das bombas, né? Parece que a humanidade ela vai estar sempre se destruindo e criando bombas, e é até mais essa questão de não fazer tanto sentido se a gente analisar pela lógica deles, que eles estão querendo se proteger criando coisas que vai destruir a humanidade. Então é todo esse discurso em relação à bomba atômica que a gente vê e é muito atual também. A gente vê também aqui o como ele se transformou em humano, e aqui também vai ter muita daquela questão do futuro influenciando no passado, e a gente vê qual era o plano A dos Ozymandias dos quadrinhos. Isso eu achei uma sacada muito boa, que faz total sentido, e pra mim eu comprei pelo menos essa ideia de como ele se tornou humano. E também a gente vê como ele formou a aliança ali, a aliança do Will, da Lady True. Então que
muita gente pode reclamar de coincidência, talvez não seja uma coincidência justamente por se tratar desse paradoxo. Então, na verdade, não é que já existia essa aliança e o Dr. Manhattan foi para ali. Não, tudo começou a acontecer a partir da influência do Dr. Manhattan através do tempo e do espaço, de certa forma. Então o Will ele só vai conhecer a neta dele, só vai saber da neta dele, só vai ter toda essa questão em Tulsa justamente porque o Dr. Manhattan influenciou isso. Então a gente vai ter que entender o tempo como se fosse algo diferente para o Dr. Manhattan, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então por isso eu acho que não pode ser considerado aqui como tudo sendo uma grande coincidência do roteiro, eu acho que não é. Por isso que eu abri falando que logicamente tudo faz sentido e eu acho que o roteiro é muito bem escrito nesse sentido. E nisso vai entrar até a questão do Jude, que o Will não sabia da roupa dele no armário. Quem sabia era a Angela, mas a Angela só sabia porque o Will do futuro contou pra ela, porque o Will do passado acabou descobrindo graças à Angela do futuro. Então, nada mais é isso do que esse paradoxo de Bootstrap que quem assiste Dark já entende muito bem, e eles usam aqui na série a questão do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, tipo aquela questão clássica, que nada mais é do que esse paradoxo. Mas então, no geral, apesar de eu ter apontado algumas críticas aqui, principalmente relacionadas à expositividade e tal, no geral acho que é mais um ótimo episódio e, assim, é mais uma vez o Watchmen levando a gente para caminhos que a gente não esperava, e a cada episódio eu nunca sei o que vai vir a seguir. Então, assim, é uma das melhores séries do ano, eu não canso de elogiar essa série. Então comentem aí embaixo o que você achou. Eu acho que muita gente que é muito fiel aos quadrinhos e à essência dos personagens pode se incomodar um pouco, mas eu comprei toda essa ideia aqui na série. E agora que vocês curtiram a ideia do Pop City, é só entrar em popcity.com.br ou no link que está na descrição do vídeo e buscar por criar evento. Então você tem duas opções: o evento mais rápido, em que você pode definir o que quer assistir em cima da hora, ou o completo, que possui bem mais opções além das informações básicas, e é esse que eu vou usar como exemplo. Você escolhe o tipo de produção que deseja e em seguida preenche as informações básicas, como o nome da série, a quantidade de episódios, gênero, pôster, etc. Depois você escolhe o local onde quer fazer o evento, e no caso de você querer fazer o evento na sua casa, por exemplo, as informações vão ficar ocultas para os outros usuários, por questão de segurança, é claro. Em seguida, é só colocar o horário, a duração do evento e o número de participantes, e pronto, o seu evento foi criado e vai ficar disponível automaticamente no catálogo do site. Outras pessoas vão conseguir pedir para participar, e agora é só curtir esse aguardado episódio com a galera. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e não esquece de comentar o que você achou do episódio, o que você está achando da série, o que você especula para o último episódio. Por hoje é só aí, corta!